lição número 6, ela revela para nós algo importante para esses dias, né? Diz o título da lição: Deus se revela aos homens. E você vê aqui na margem da sua lição aí, da página 17, está escrito revelação. Este tema distingue o cristianismo das religiões pagãs. Enquanto entre diversos grupos religiosos há uma busca incessante da divindade, nas Escrituras Deus mesmo é quem se revela aos homens. A grandiosidade da criação aponta para seu Criador, mas é preciso que o homem a contemple e venha a concluir pela existência de Deus. Já a palavra, de forma bem mais clara, registra a expressão verbal de Deus em sua comunicação direta com os homens no passado. Então a revelação de Deus, ela é bem clara para nós, seres humanos, e principalmente para nós, igreja do Senhor. Enquanto as religiões ficam buscando aí um Deus, a igreja é diferente. Para nós foi Deus que se revelou. Porque, irmão, sabe o que acontece? Às vezes as pessoas têm o pensamento errado. Eu vou buscar a Deus. Não, é Deus que nos busca. É o contrário. Então nós temos que pensar bem nessas questões. E eu quero passar para os irmãos alguns ingredientes a mais da lição, para nós darmos uma introdução bem mais profunda, principalmente para os jovens entender essa questão do testemunho especial da revelação de Deus, e é que nós temos de confiável nisso. Porque muitas pessoas assim, papel aceita tudo. Não, não é assim não. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que homens santos da parte de Deus foi escrever a Bíblia Sagrada. Então a revelação de Deus, para nós entendermos isso, porque nós muitas vezes não prestamos atenção na etimologia da palavra, a origem da palavra. A palavra revelação, que quer dizer assim, tem sentido de escrever e remover o véu. Quando foi que Deus realmente removeu o véu de toda a humanidade? Foi na cruz do Calvário. Então a maior revelação de Deus é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a maior revelação de Deus. Mas Deus se revelou desde o princípio e para toda a criação. Por isso o salmista diz que um dia faz menção a outro dia, uma noite a outra noite, e sem linguagem, sem fala, todos se comunicam. A criação aponta que existe um Criador, mas a criação não é Deus. A criação é criada por Deus. Agora, algumas religiões dizem que tudo é Deus, é o panteísmo. Outros, os animais são Deus e assim por diante. Isso tudo são pessoas que não receberam a revelação de Deus como nós recebemos a revelação de Deus. Então a revelação tem que descrever, remover o véu, tirar o véu. É impressionante, irmãos, como o cristão, quando nasce de novo do Espírito da Palavra, a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica com ele que ele é filho de Deus, e ele tem isso dentro dele, que ele conhece a Deus, ele tem essa paixão por Deus. Outra coisa que nós vemos mais aqui, irmãos, assim sendo, quando a Bíblia fala em revelação divina, o pensamento dominante é o de Deus Criador, dando a conhecer ao homem o seu poder e glória. Agora Deus, através da sua palavra, dá a conhecer a cada um de nós o seu poder e a sua glória. É por isso que você vai encontrar o salmista falando sobre essas coisas. Não está escrito a sua lição, não. É que eu estou passando material a mais para os irmãos. Depois, os irmãos, se quiserem, nós xerocamos para os irmãos. Presta atenção numa coisa. Deus se revelou desde o princípio ao homem. Falou com Adão lá no Éden. Depois falou com Noé. Falou com Abraão. Mas de uma maneira especial, você vai encontrar em Hebreus, no capítulo 1, quando o escritor dos Hebreus fala assim: e tendo Deus falado ultimamente pelos profetas, a nós falou pelo Filho. A revelação máxima de Deus, Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas Deus se revela hoje, irmãos, de uma maneira especial, à igreja. Só que pela igreja,
pela igreja, Deus se revela a nós cristãos, a igreja, e pela igreja Deus mostra ao mundo que existe um Criador, que é o Criador de toda a criação. Só que as pessoas não veem a igreja como essa revelação. E nós muitas vezes, irmãos, como cristãos, nós não damos a conhecer ao mundo essa magnitude da igreja. Porque Paulo escrevendo nos Efésios, fala assim, ó, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, oculta em Deus. Olha só que coisa impressionante. Deus revelou sua obra, sua revelação máxima em Cristo, seu Filho amado, em forma de carne. E agora pela igreja, a obra perfeita, a obra-prima de Deus para a salvação da humanidade, Ele quer se revelar ao mundo através de nós. Por isso nós somos portadores das boas novas. E tem mais uma coisa. A natureza de Deus, seu caráter, sua vontade, caminhos e propósitos, tudo nós encontramos na revelação da palavra. Da palavra. Nós encontramos tudo isso. Sua vontade, caminhos, propósitos, sua graça, seu amor, sua misericórdia, em suma a si mesmo, a fim de que o homem possa conhecê-lo. Então a Bíblia Sagrada tem que ser estudada. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não estudar a Bíblia Sagrada? Não precisa não, pastor. Deus revela. Aí está que nem o caso que eu vou estar contando agora há pouco. Cuidado que tem espírito que revela, mas revela outra coisa. Nós temos que estudar a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada revela a Deus para nós. Seu amor, seu propósito, tudo que está relacionado aos atributos divinos, ao querer de Deus, ao caráter de Deus, tudo está revelado na palavra de Deus. Então Deus se revela através das suas obras na natureza. É por isso que você vai encontrar o Salmo 19, você vai encontrar Isaías capítulo 40, você vai encontrar Romanos capítulo 1, e tantas coisas que falam exatamente sobre essa revelação de Deus pela natureza. Só que tem mais uma coisa, irmãos. A natureza, ela reflete a divindade de Deus, mas não é Deus na natureza, é o Deus criador da natureza. Porque para muitas religiões, para seitas, tudo é Deus. Os vegetais são Deus. Um animal é Deus. E não é isso. Existe o Deus criador. Deus tem o domínio de tudo, mas não está em tudo. O panteísmo diz, o sapo é Deus. O peixe é Deus. Não vou comer peixe porque peixe é Deus. Nada disso não. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós cristãos, irmãos, nós também vamos contra os princípios de, às vezes, determinadas crenças, e nós rejeitamos exatamente a revelação da natureza. Hoje foi um dia, agora até a noite, amanhã é outro dia. Isso é certeza. Jesus voltar, tudo bem, vai acontecer algo estupendo. Mas se não acontecer, até a vinda do Senhor, tudo vai sincronizado conforme o plano eterno de Deus. Tudo isso é criado por Deus. Então nós temos que agradecer a Deus, que tudo isso revela a Deus. Mas tem mais uma coisa que eu quero meditar com os irmãos aqui, que é interessante isso aqui, irmãos. Deus, a palavra de Deus é a revelação completa de todo ser chamado Deus. Você vai encontrar na palavra de Deus, irmãos, nas profecias, desde o começo da criação, quando Moisés escreveu aos Gênesis, você vai encontrar exatamente, falando de um Deus santo, poderoso, um Deus batalhador, um Deus que quer o bem da sua criação. Deus nunca quis o mal do ser humano, e nem da criação. O pecado é que acabou, que fez esse estrago que acontece no mundo, é o pecado. O ser humano, tudo isso se fez por causa do pecado. Então, quando a gente olha essas questões com detalhe bem clarinho, você vai ver uma coisa. Agora, Deus se revelando pela igreja,
que é a multiforme sabedoria de Deus, Deus falando através do Espírito Santo e da sua palavra, para que nós venhamos, irmãos, a sermos os porta-vozes de Deus. Assim como no Velho Testamento os profetas eram os porta-vozes de Deus, hoje nós, igrejas, somos porta-vozes de Deus aqui neste mundo. O Salmo 19 fala assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí vem o camarada e fala assim: não, tudo aconteceu por uma explosão, o outro não, foi acontecendo por acaso, transformação. Não, existe um Criador. Existe um Criador. E se você pegar, por exemplo, o livro da Gênesis e começar a estudar, a terra era sem forma e vazia, não existia 5 continentes. Passou a existir depois do pecado do homem, a separação, porque a Bíblia fala que nos dias de Peleg, a terra se dividiu. Então, a geografia mostra que o Brasil faz parte da África e assim por diante. É o globo terrestre, deixa bem claro isso. Então, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como é que pode, irmãos? Olha, como é que pode uma sincronia tão perfeita no movimento de rotação e translação da Terra? Como é que pode não existir um Criador para essa engrenagem? Como é que pode, no oceano, a questão do empuxo e repuxo das águas? Leva e volta. E só vai até ali. Se passar dali é porque Deus permite. Não é como aquela teoria que existiu no século XIX, que diz assim: Deus é como um relojeiro. Ele faz o relógio e vende o relógio, o dono que acerta a hora e que se vira com o relógio. E não é desse jeito. Deus fez o relógio e Ele dá a corda do relógio. É Ele que segura o relógio da maneira que Ele quer. Não é, Deus não fez a coisa e abandonou, não. Deus continua sendo o regente da criação. Deus, Ele fez as coisas, todas as coisas, e Ele continua sendo o regente da criação. E diz aqui o verso 2, Salmo 19, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Meu bisavô tinha uma frase que dizia assim: filho, não existe coisa melhor do que um dia após o outro com uma noite no meio. E é verdade, irmãos. Hoje foi um dia difícil, foi, mas tem uma noite no meio para você descansar, amanhã será um novo dia. E Deus quer contar com a igreja exatamente na revelação, mas hoje principalmente na pessoa de Cristo, em nós habitando pelo Espírito Santo, conhecemos a palavra do Senhor, para não sermos iludidos por espíritos enganadores, e estudarmos a palavra para recebermos a revelação completa de Deus, porque tudo que nós precisamos, irmãos, nós encontramos na palavra de Deus aqui na Bíblia Sagrada. Tudo que foi escrito exatamente é para nós. Sua lição diz assim: Deus revela aos homens. Então você vai encontrar a origem do firmamento na segunda-feira, a criação acusa o homem, a própria criação, diz lá em Romanos capítulo 1, verso 18 a 25, que a criação acusa o homem faz Deus de animais, faz Deus de aves, de quadrúpedes, de répteis, de tudo quanto é coisa, mas não é o Deus que criou a natureza, é um Deus criado pela imaginação do homem. Certa feita eu estava aqui no bazar, passou um camarada aí, começou: que igreja é? Então, rapaz, eu também sou crente, só que a nossa igreja, nós cremos é o seguinte, que, olha só a teoria deles, é o seguinte: nós cremos que nós vamos progredindo, nós nascemos, por exemplo, uma formiga, e vai reencarnando, Eu falei: mas você é crente que dessa maneira? Sou sim, eu sou da igreja. Ele falou o nome da igreja. Aí depois que eu fui, é a seita oriental, como aquela a messiânica, que é aquela questão do jurê, aquela coisa toda, que você vai progredindo, você vai... Isso não é cristianismo, irmãos. Aí perdoar, isso aí são seitas criadas pelo ser humano. E
A pessoa aceita isso como uma realidade. Por quê? Elas não têm a revelação de Deus. Elas procuram a revelação. É diferente de nós, igreja. É por isso, irmãos, que nós, como cristãos, nós temos que dar graças a Deus por Deus ter se revelado a nós. Por Deus ter se revelado a nós somos gratos a Deus por isso. Porque se não fosse Deus se revelar a nós, nós também estaríamos adorando barata, rato, qualquer coisa também. Ou uma imagem de qualquer coisa. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que recebemos a revelação do céu para obedecermos ao Evangelho de Cristo. Então nós vemos aqui agora, aqui falando sobre a grandeza do Deus na criação, na quinta-feira. Aí na sexta-feira Paulo apela, para a criação, em Atos capítulo 14, pregando lá para os irmãos lá, que tinha Deus para tudo quanto era coisa, mas não conhecia o Deus verdadeiro. E o homem, a obra-prima da criação de Deus, como está lá em Gênesis capítulo 2. Bom, vamos entrar na lição. Deus tem se revelado aos homens de várias maneiras. Ultimamente falou-nos de forma completa através do seu Filho Jesus Cristo. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Seu objetivo era dar-se a conhecer aos homens. Deus queria fazer os homens conhecer literalmente, porque o homem, irmãos, o ser humano, se você falar para ele assim, olha, aqui não tem uma bola de fogo, mas Deus pode colocar uma bola de fogo aqui nessa cadeira, pelos olhos da fé. O camarada vai ficar vendo, vai ficar vendo se Deus vai colocar mesmo. Ele só acredita se ele vê. Ele não acredita se ele não vê. Então eu creio nas minhas palavras, não está escrito na Bíblia Sagrada, mas nas minhas palavras, Deus falou assim, vocês querem conhecer a mim, já antes de criar o homem, que Deus sabia que eu ia pecar e ia fazer tudo que fez, eu creio que Deus falou assim, então eu vou mostrar para vocês quem eu sou. O que foi que Jesus falou para os fariseus? Quem vê a mim, para os discípulos também, quem vê a mim, vê o Pai. Por que se diz Tomé? Nos apresenta a Deus, nos mostra a Deus. Irmãos, graças a Deus que nós temos essa revelação de Deus. E Jesus Cristo é a revelação perfeita de Deus, Deus se fazendo conhecer aos homens. Vocês querem me conhecer? Está aqui, eu criei vocês a minha imagem, a minha semelhança. Só que vocês transgrediram, agora aqui está a minha imagem perfeita, sem pecado. Para morrer para vocês lá na cruz do Calvário. Tem mais essa ainda. A minha imagem perfeita e minha semelhança, para morrer por vocês lá na cruz do Calvário. Então vamos caminhando. O Salmo 19 menciona a natureza e as Escrituras como dois meios usados por Deus para dizer aos homens quem Ele é. Se tem uma coisa que Deus revela na Bíblia Sagrada é quem Ele é, irmãos. E você vai encontrar nos atributos de Deus um Deus de amor, misericordioso, bondoso. Tudo isso é verdade. Mas você vai encontrar na Bíblia Sagrada também, falando sobre o caráter de Deus. Deus é santo. Deus, Ele corrige. Deus, Ele se ira. Principalmente contra o pecado, contra a rebeldia. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Primeiro tópico é por que Deus se revelou? Deus tinha obrigação de se revelar? Não, irmãos. Mas o amor de Deus, nunca se esqueça disso. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus se revelou? Por amor ao homem. Por amor à sua criação. Porque toda a criação geme por causa do homem. As Escrituras deixam claro que todo homem se corrompeu por causa do pecado. Romanos 3:23 deixa bem claro isso. Não tem jeito do homem, todos se corromperam por causa do pecado. O pecado, a pessoa já nasce do pecado gerado por Adão. Por isso é incapaz por si mesmo de chegar ao conhecimento da verdade. Segundo os Coríntios 4:4,
João 1,18, 1 Timóteo 6,16. O pecado não deixa o ser humano a ter o pleno conhecimento da verdade. Somente aqueles que são resgatados pelo sangue de Cristo, que chega ao conhecimento da verdade, e a verdade é Cristo. E agora, pelo tratamento do Espírito Santo na vida da pessoa, aplicada pelo sangue de Cristo, na santificação posicional e na santificação cotidiana, a pessoa vai adquirindo maturidade espiritual e conhecimento de Deus em relacionamento com o Deus que se revelou a ela. Porque, irmãos, presta atenção numa coisa, irmãos. Deus se revela a nós, mas nós nos entregamos a essa revelação de Deus. Nós nos apresentamos a Deus, eis-me aqui, Senhor. Como Isaías fez quando teve essa contemplação de Deus, quando os serafins cantando, Santo, Santo é o Senhor. O que Isaías fez? Ai de mim! A quem enviarei que há de por mim? Envia a mim. Agora, Isaías, eu estou nas tuas mãos. Deus se revela a mim, mas eu me entrego a essa revelação de Deus? Ou eu fico só com a salvação dessa revelação primária de Deus e não vou mergulhar nas águas profundas do Espírito da Palavra? Eu sempre falo, o cristão que não estuda a Bíblia Sagrada é como uma pessoa que vai ao mar, eu vou para a praia, só vai lá fazer aquilo que as irmãs fazem com o bife, como é que chama lá, o bife encapado lá? Vai lá para a praia, tomar sol, se enrolar na areia lá para queimar e nada mais. Ou quem sabe nadar, entra na água e nada. Vou na piscina nadar e não sabe nadar. Cristão que não lê a palavra, não estuda a palavra, é a mesma coisa, irmãos. Está sendo na periferia do seu relacionamento perfeito com Deus. Não tem um relacionamento seguro, concreto. Não tem. Por quê? Ele tem a revelação de Deus, Deus está dentro dele através do Espírito Santo, mas essa intimidade de relacionamento não existe. Por quê? Não existe o conhecimento profundo da vontade de Deus para ele, porque ele não conhece a palavra de Deus. Então, aí entra a questão do conhecimento abstrato, porque o conhecimento concreto está na palavra de Deus. O conhecimento abstrato está no conhecimento humano. Tem pessoas, vamos pegar o caso do apóstolo Paulo. Paulo era um homem completamente letrado, formado aos pés de Gamaliel, um homem que era tremendamente, mas, o que Paulo fala depois que conheceu a Cristo? Reputei tudo por perda por amor a Cristo. Vamos pegar outro homem, que a Bíblia fala que foi criado em toda a ciência do Egito, Moisés. Quando Moisés teve a revelação de Deus lá no monte da sarça ardente, virarei para lá e verei essa maravilha, porque a sarça queima e não se consome. Vai lá o Moisés com a sua sandália, Moisés, tira a sandália dos pés, Moisés, que o lugar que você está é santo. Nós podemos muitas vezes ter a revelação de Deus, mas não temos intimidade com Deus. Por quê? Por causa dos nossos princípios. E o maior princípio negligente hoje chama-se falta de leitura da palavra de Deus. Lembra-se que lá em Reis fala que quando for fazer a limpeza no templo, encontraram a Bíblia dos Hebreus lá no templo. Encontraram. E aqui, até o escrivão fala assim, entrega lá para o rei, lá para o escrivão lá, profetiza, esse livro foi encontrado no templo. Tinha perdido até a Bíblia Sagrada. É a mesma coisa o cristianismo de hoje em dia. As pessoas, a Bíblia Sagrada é coisa secundária, só pega para ir para o culto e nada mais. Bíblia é para ler, ser lida, estudada, reverenciada, porque é a revelação de Deus através das palavras escritas. Deus se revelou através dessas palavras escritas. Vamos caminhando aqui. Qualquer tentativa humana de se encontrar com Deus por si mesmo será frustrada. Jó fala sobre isso.
capítulo 11, versículo 7, versículo 23 e capítulo 3 também, verso 9. Portanto, Deus se revela para que o homem possa ter com ele um relacionamento perfeito, completo, podendo assim chegar à salvação oferecida pelo Senhor. Por que Deus se revela, irmãos? Para que nós tenhamos um relacionamento perfeito. Irmãos, essa questão é muito profunda. E eu estou preocupadíssimo porque hoje nós vivemos uma época de muita informação. Muita. O que você quiser procurar, você vai no Google, você procura, você vai no seu celular, você encontra tudo. Informação. Mas a leitura da Bíblia, irmão, não é informação. Leitura da Bíblia é formação. E o cristianismo não é informação. Informação para você receber a iluminação do Espírito, para você receber a revelação de Deus. A informação é para você receber a iluminação do Espírito, para você ter relacionamento com Deus. Agora existe a formação que você adquire na leitura da palavra, na sua vida de relacionamento com Deus. Aí é formação, é fundamento. Aí é diferente, irmãos. Tem muita gente informada. Eu tenho no rádio do carro lá 4 emissoras evangélicas. E eu vou só... cada um fala uma coisa. É impressionante. Você fala assim, meu Deus, mas que Babilônia é essa? É a Torre de Babel, cada um fala uma coisa, um fala uma coisa. E tem uma rádio aí que tem vários programas seguidos, de igrejas diferentes. Rapaz, esses dias um camarada pregou, o outro, quando pegou o programa, despregando tudo que o outro tinha pregado. Irmãos, informação é para recebermos a iluminação do Espírito, para termos um relacionamento com Deus. Agora, a formação vem através desse relacionamento que você adquire através do conhecimento da palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, irmãos. É por isso que o Salmo 119 é bem claro sobre isso. Guarda a palavra, relacionamento com Deus através da palavra e tantas coisas mais. Amém, irmãos? Irmãos, essa lição é muito importante para nós nesses dias atuais. Muito mesmo. Agora, o segundo tópico aí, a revelação de Deus na natureza. A revelação de Deus na natureza. Esta é a chamada revelação natural de Deus. As forças e os fatos da natureza podem ser considerados como uma espécie de linguagem de sinais, falando à mente e ao coração do homem sobre existência de um Criador e um propósito que ele teve ao fazer existir o universo. Quem morou próximo a rios no interior, que está falando exatamente sobre a criação de Deus. Vamos repetir novamente. As forças e os fatos da natureza podem ser considerados como uma espécie de linguagem de sinais, falando à mente e ao coração do homem sobre a existência de um Criador e o propósito que ele teve ao fazer existir o universo. Quem morou à beira de rios, mais ou menos, no interior, e você vai tomar banho no rio toda tarde, e aquela areia lá está tudo normal. De repente um dia você chega, aquela areia tem um monte de como se fosse rastro assim embaixo da areia, tudo como se fosse um rastro, que nem isso aqui, ó. Rastro. Só que você vê. É um bichinho parecendo uma baratinha. A gente chamava lá no sítio aquilo de paquinha. Ó, as paquinhas do rio estão se movendo. Que elas ficam ali próximo à água, só que quando ela sabe que vai ter enchente, ela sai de próximo da água e sobe para o barranco. Quem é que avisa ela, irmãos? É coisa impressionante. Tem uns passarinhos,
principalmente a siriema. A siriema, quando ela sobe em árvore alta, que ela anda mais no chão, e ela começa a cantar de manhã cedo, quando o dia está clareando, e ela tem um cântico próprio para a chuva. Aí o matuto fala assim: rapaz, vai chover. E chove mesmo. E chove mesmo. Se prepara que lá vem chuva. Daqui nem o Elias lá. Ó, se prepara, ó, pode correr a cabe que a chuva vem vindo. E a saracura e outros bichos mais. Quem é que tem essa coordenação disso tudo? É Deus, irmãos. É algo impressionante. Você vê lá no Discovery, lá, quando o salmão vai onde eles nasceram, os seus pais depositaram os ovos lá, eles foram gerados, eles vão para o mar, depois de muito tempo eles voltam naquele mesmo lugar, para eles fazerem o mesmo que os pais fizeram, e ali eles morrem e alimento para urso. Quem é que coordena tudo isso, irmãos? É Deus, irmãos. Para mostrar para nós seres humanos que a coisa não está abandonada. Existe um regente de pulso firme. E se não fosse Deus em nossas vidas. O que diz o Salmo 104, versículo 30? Vamos ler. Salmo 104, versículo 30. Vamos ver o que diz o Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Quem é que renova a criação? Quem é que renova a criação, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, além de formar a igreja, ele é aquele que renova toda a face da terra. Os peixes do mar. Eu estava vendo uma reportagem, também na Discovery, sobre a questão das enxofres, da sardinha, né? Aquele cardume, mas é milhões e milhões de peixes, né? Milhões. Então, as grandes baleias já sabem quando vai ser aquele cardume enorme para elas se alimentar. E o porquê daquilo lá? A ciência, acho que é exatamente porque elas é aquecimento da água do Pacífico, a água do Atlântico, não sei o quê, mais quente, mais gelada, aquela coisa toda. Mas eu fiquei vendo assim e falei: meu Deus, como Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. É impressionante, irmãos, a criação, ela mostra para nós seres humanos que Deus está no controle de tudo para o nosso bem. É para o nosso bem. Só que nós, irmãos, tem um livro da editora Pes, saudoso presbítero Antônio Potinelli, que ele escreveu esse livro. Ele é presbítero da igreja presbiteriana lá do Morro Grande, e ele escreveu, chama-se Geocídio, o que o homem fez com a criação de Deus. É um texto muito bom para a gente ler, para você ter uma noção do que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Então, voltando para a lição aqui, essa revelação de Deus dirige-se a todos os homens, a todos. Só que, meu irmão, ninguém observa a questão da revelação divina na criação de Deus. Eu tive 3 filhos, nasci os 3 no Hospital Brasil Santo André. Dr. Walter Oliveira Filho, que era o ginecologista que acompanhou a Cleide, fez os partos dos 3, ele falava assim, ó, está previsto para tal, mas vamos ver a lua. Ó, eu, pelos cálculos, está aqui, mas a lua vai virar aqui. Então está dentro desse dia e desse dia. E não falhava. Irmãos, a natureza nos ensina, irmãos. Mas nós, irmãos, nós não acreditamos muitas vezes na natureza.
Nós não acreditamos na natureza. Hoje, você não tem revista, Silvia? Dá uma revista para a Silvia. Então a gente tem que ver exatamente essa questão, irmãos. Deus, essa revelação de Deus, dirige a todos os homens, a todos. É a criação de Deus, para todos os homens. Para nós entendermos exatamente quem é Deus e por que esse Deus age dessa maneira. Os céus, versículo 1, são como um livro em que todos podem chegar à glória e o poder de Deus. Mas o que você está vendo aí não é o céu, é imensidão. Para mim, meu irmão, para mim é céu, que a imensidão eu sei. Você tem a camada com a atmosfera terrestre, depois a atmosfera lunar e assim por diante. Mas para mim eu estou vendo é céu. Porque a imensidão que eu estou vendo. E quem é? Agora diz para mim, quem é que coordena tudo isso daí? Ó, a atmosfera terrestre, aí você tem... E eu, sabe, irmãos, às vezes eu fico prestando atenção em algumas coisas, e a gente às vezes fica, como diz o caipira, matutando. Você já pensou você criar uma coisa? Vamos pegar o que nós desfrutamos aqui da terra. Nós pegamos o quê? 78% de nitrogênio, não é isso? Ou não é? Quanto que é 78% de nitrogênio? 21% de oxigênio. Não é isso? 99%. E 1% dos gases nobres. Não é isso? Hélio, hidrogênio e assim por diante. Eu estou falando para o mundo todo. É exatamente isso. Por que essa separação tão exata de tudo? Porque se existir mais nitrogênio, não vai existir equilíbrio. Por que o ser humano anda nesse mundo normal? Por que ele não anda lá na Lua? Porque não tem o equilíbrio da atmosfera como tem aqui. Deus criou tudo, até isso, irmãos, para nós nos sentirmos bem. Você já ficou num ambiente confinado, com menos de 20% de oxigênio? A dificuldade que é para você respirar? Quem, por exemplo, está em monte, com as montanhas acima de 2.500 metros de altitude, que tem mais nitrogênio do que oxigênio. Se você, no espaço confinado, como se chama, você ficar com 19,5 de oxigênio, você já começa a passar mal. Tem pessoa que desmaia. Mas pastor, 19,5? É. De 20,5 a 21%, maravilha. E nós, irmãos, nem isso valorizamos. Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Os céus proclamam a glória de Deus, para nós enxergarmos o Criador. O firmamento, a palavra firmamento refere-se a tanto aos astros, como também aos elementos naturais, como o ar, a chuva, assim por diante. Também você vê lá na Discovery, lá, a nova galáxia, não sei quantos milhões de vezes maior que a Terra. Aí eu falo, oh Deus grande, esse é um Deus grande, hein? Se for não sei quantos milhões de vezes maior que a Terra, já imaginou o espaço? Que Deus que é esse? Isso é um Deus tremendo. O Sol, nesses versículos, o salmista se detém a falar sobre o astro, que é o centro do nosso sistema planetário. Ele, juntamente com toda a natureza, revela a glória de Deus. Há algumas observações que devem ficar claras, e se tratando da revelação de Deus pela natureza. Por ela, Deus sempre deixou um testemunho da sua existência. Está em Atos 14, 17. Pela natureza, Deus sempre deixou um testemunho da existência. E eu estou aqui. É eu que coordeno isso aqui. Eu sou o criador de tudo isso daí. Pela natureza, pode ser conhecidos o eterno poder e a divindade do Senhor. A revelação pela natureza é incompleta e fragmentada. Por quê? Porque você recebe a revelação
mas não recebe a iluminação que vem através do Espírito Santo e da palavra. Então por isso que é incompleta. Se o homem dependesse somente dessa revelação, sua fé seria limitada a algumas suposições indefinidas e incertas. Quem distorce a revelação natural de Deus é o próprio homem. Está lá em Romanos 1, do 21 ao 32, que mudou a imagem do Deus invisível a um Deus visível, de répteis, de quadrúpedes, de tantas coisas mais. Ele toma conhecimento da existência de Deus, mas por causa do pecado não o serve, preferindo adorar a criatura. Ao invés de buscar a revelação de Deus, a iluminação de Deus através da palavra do Espírito Santo, ele busca em qualquer coisa menos em Deus. Por quê? Porque Deus não se revelou para ele da maneira que se revelou para nós cristãos. Existe uma teologia que diz o seguinte, feliz o homem em que Deus se revela. E é verdade. Feliz o homem que Deus se revela, porque Deus, quando se revela a você, e você recebe essa contemplação da grandeza de Deus e do Deus Criador de todas as coisas, você passa a ser uma outra pessoa, uma outra criatura. A revelação especial e as Escrituras Sagradas. Terceiro tópico da nossa lição aí. Salmo 19, do 7 ao 11, que diz assim. Salmo 19, do 7 ao 11, a palavra de Deus diz assim. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Presta atenção nisso aqui. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Clareia para você ver. Quem não recebe essa iluminação não percebe a diferença. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado suave. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Foi iluminado por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra. Agora, a pessoa procura aguardar a palavra do Senhor, porque existe uma recompensa. A diferença daqueles que servem a Deus e que não servem, está exatamente nessa questão de guardar a palavra. Como o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração. A tua palavra tem sido o meu desejo. A tua palavra tem sido tudo para mim. Bom, a revelação através da natureza é incapaz de levar o homem à salvação e ao conhecimento integral de Deus. O pecado cega o entendimento. Por isso houve necessidade de Deus revelar-se a alguns homens escolhidos para, através dele, levar outros a relacionarem com ele, experimentando mudanças de vida. Alguns homens especiais, está lá em 2 Pedro, quando Pedro fala exatamente sobre essa questão, que homens santos da parte de Deus falaram da parte de Deus, receberam a iluminação de Deus para escrever para nós. Deus revelou não só seus propósitos, mas sua própria pessoa. Os propósitos de Deus estão na palavra. Agora a pessoa de Deus está no Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu não vejo Jesus Cristo hoje. Mas a história registra que ele veio a esse mundo e nasceu como um homem, nasceu de uma mulher. Não do relacionamento homem e mulher, mas do relacionamento Espírito Santo e mulher, para gerar um homem perfeito. Então a questão aqui é o seguinte, irmãos. Deus se revelou não só seus propósitos, mas sua própria pessoa, no Senhor Jesus Cristo. Porque os propósitos de Deus estão na sua palavra. Os propósitos de Deus para nós, igreja, irmãos, está na sua palavra. Tudo que nós necessitamos está na palavra de Deus. Vamos caminhando aqui. Tornou Noé sabedor dos seus planos de exterminar os habitantes da terra através do dilúvio.
Gênesis 6, 13 a 21. Chamou Abraão, que vivia entre os pagãos, e fez promessas. Convocou a Moisés para a missão de libertar os judeus e revelou a ele seus planos para o povo de Israel. Chamou Samuel e falou com ele. Falou com os profetas, revelando sua vontade. Hoje Deus revela ao mundo, através da igreja, o seu plano perfeito e a sua vontade. Presta atenção numa coisa. Pedro fala que Noé foi pregoeiro da justiça. Quem foi que ouviu a mensagem de Noé? Só a família dele, mais ninguém. Quem foi que deu ouvido às palavras de Abraão? Mas nem o próprio sobrinho que estava com ele, que ele tirou lá, veio junto com ele de peso, de carona, tinha temor à palavra de Deus. Porque quando foi para escolher a divisão, ele tentou dar o chapéu no tio. Irmãos, quem deu ouvido às palavras de Deus depois da morte de Josué? Poucas pessoas, irmãos. Você vê que quantas pessoas saíram do Egito? Só Josué e Caleb, quando foram lá, foram 12 espiar cada líder das suas tribos. O pessoal deu mais ouvido às frases negativas dos 10 do que as frases positivas dos 2, de Josué e Caleb. Sempre o ser humano, irmãos, sempre o ser humano, veja bem, ele não gosta de ouvir a revelação da palavra de Deus, que é a perfeita vontade de Deus. Então Deus revela a sua vontade. Agora as pessoas, através da pregação da igreja, não gostam de ouvir a mensagem. Exceção existe, os salvos em Cristo gostam de ouvir, mas a maioria dentro da própria igreja não gosta de ouvir. É um trauma, é uma agonia ouvir a palavra de Deus. Mas vamos caminhando aqui. Deus se revelou a esses homens exatamente para oferecer à humanidade um conhecimento maior sobre si mesmo. Esses servos de Deus registraram o que o Senhor lhes revelou, inspirado pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 19, 20 e 21. E hoje temos na Bíblia Sagrada tudo que Deus quis para nós, está registrado para o nosso bem e para nós vivermos de acordo com os padrões de Deus. Por isso o salmista diz no verso 7 aqui, no verso de Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, a revelação de Deus é perfeita, nela aprendemos que Deus é perfeitamente sábio, justo, amoroso. Por este motivo todas as suas obras são perfeitas. A mensagem que compõe as Escrituras é perfeita também. Se eu quero alguma coisa perfeita, irmãos, eu vou procurar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Qualquer texto que você lê escrito por homens, você vai encontrar imperfeição. Mas na palavra de Deus não existe imperfeição, existe perfeição. Existem algumas coisas que aparentemente para nós são contraditórias, mas quando você começa a analisar à luz da hermenêutica, você vai ver que não existe contradição nenhuma. Pelo contrário, existe coerência. Está relacionado. É que nós, pela nossa incapacidade mental e espiritual de entender a palavra de Deus, falta de conhecimento, Pedro deixa bem claro isso, irmãos. Abra a sua Bíblia comigo, em 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3. Eu vou ler do verso 14 até o verso 17, até o verso 18, que é o parágrafo completo. 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 14. Por esta razão, pois amados, esperando-vos estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do Senhor Jesus Cristo, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Quem é que deturpa as escrituras? Os ignorantes e os instáveis. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses subordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. O testemunho do Senhor é fiel. A sua palavra vai se cumprir. Nada vai faltar do que está escrito. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai se passar. Os presentes do Senhor são retos. Versículo 8, Salmo 19. Está na sua lição. Preceitos envolvem toda a vontade de Deus revelada ao homem, através dos mandamentos. Tudo. Os preceitos do Senhor são retos. É difícil, mas não é impossível. Para quem recebe a revelação e a iluminação de Deus através do Espírito Santo e da sua palavra, ele consegue vencer todas as adversidades e as intempéries da vida através da palavra do Senhor. O mandamento do Senhor é puro. Verso 8 também. Esta pureza é contemplada nas vidas por ele purificadas. Ele alumia os olhos do entendimento. Efésios 1:18. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 18, amados. Para nós entendermos bem isso aqui. Aos Efésios capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha que Paulo escrevendo na igreja de Éfeso diz aqui, ó: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Presta atenção que no verso 17, Paulo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de conhecimento e de revelação. Nós recebemos a revelação, mas não recebemos o espírito de conhecimento e não queremos. Por isso que Paulo fala, escreve aos Coríntios, fala sobre os dons espirituais. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. São duas coisas bastante distintas. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Verso 9 do Salmo 19. Com sua justiça Deus salva e julga. Deus salva e julga a todos nós. O salva diz assim: vinde, bendito de meu Pai, para o reino que está proposto. Aos pedidos diz assim: apartai-vos de mim, maldito. Não, pastor, todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai falar assim: ó, Jesus, eu sou teu filho. É? Não é assim não, irmãos. A coisa é séria. A Bíblia Sagrada é o manual de regra, fé e prática para os cristãos que recebem a revelação de Deus e a iluminação do Espírito Santo. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Com a sua justiça Deus salva e julga. O salmista afirma que pelos mandamentos do Senhor o homem é advertido. Versículo 11 do Salmo 19. Assim é lavado a uma, veja bem, consciência despertada. Quando o salmista diz que o mandamento do Senhor é a advertência ao homem, o homem é levado a uma consciência despertada. Versículo 12 do Salmo 19 deixa bem claro isso. Olha o que diz o verso 12 do Salmo 19. Versículo 12.
quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O que eu aprendo com isso aqui? Consciência despertada. Embora o pecado me escureça a consciência do indivíduo, Deus, pela sua palavra, leva-o a enxergar e o ajuda a corrigir suas falhas. Se Deus não revelar para nós que somos pecadores, jamais eu vou aceitar alguém dizer para mim assim: você é pecador, você é falho. Chega numa pessoa que está fazendo uma coisa errada, fala: irmão, você não pode fazer isso não, irmão. Eu já quase apanhei, irmãos, em fábrica. Irmão, isso não é coisa de crente não, irmãos. Não é para você que é radical, para mim tudo é lícito. Tá certo. Tá certo. Você vai fazer o quê? Você pensa assim, o problema é seu. Agora que a Bíblia diz ao contrário disso. E ficar entre o seu conhecimento e a sua fé, eu vou ficar com a Bíblia Sagrada. Outra coisa, versículo 13 do Salmo 19 diz assim: purificação perfeita, versículo 13. Também da sabedoria guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Purificação perfeita. A purificação deve envolver todo o indivíduo, a fim de que, livre da sabedoria, livre da soberba, aliás, seja sincero em ações, sentimentos e palavras. Purificação envolve todo o indivíduo, corpo, alma e espírito, palavras, gestos. Sabe, o Salomão diz que o homem da Belial, ele acena com os olhos, gesticula com a mão, acena com os pés, né? Sabe, Salomão diz lá em Provérbios sobre isso aí. O homem da Belial, ele acena com a mão, faz sinal com a mão, né? Positivo, negativo, tal. Tudo essas coisas aí. O pastor Ildefonso pregou uma mensagem dessa em São João Clínico em 89. Lembra? Quem que lembra? Quem estava lá, em 89. O pastor Ildefonso desceu o porrete, mas é verdade. É verdade, irmãos. O homem da Belial é assim mesmo. Fala sinal com os olhos, com a mão, com o pé, acena com o pé. Só que o homem de Deus e a mulher de Deus, a purificação é perfeita. Ele deixa os trejeitos do mundo e passa a ter um padrão diferente. Você não precisa nem falar que você é crente. A sua conduta vai condenar você. A pessoa fala assim: nossa, você é diferente, por quê? Eu sou cristão. É diferente. É diferente. Irmãos, nós cristãos, a Bíblia fala que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E se nós não tivermos o nosso padrão como cristãos, como que nós vamos falar do Deus que nós dizemos que servimos a Ele e que somos salvos por Ele? Então a purificação é perfeita. Por último, aí a comunhão profunda, versículo 14, Salmo 19, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Tinha até um louvor que a gente louvava antigamente, que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam gratas diante de ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, a comunhão profunda, mediante um contato pessoal com Deus, o cristão será levado a uma comunhão integral com o Senhor. Não quer dizer que nós vamos entrar no céu com carne do pecado, mas o teu espírito, a tua alma, você vai entrar no trono de Deus e se regozijar. Irmãos, sabe aquele culto, aquele dia que você ora, que você sai desse mundo? Como é gostoso, irmãos. Você sai desse mundo. Agora o duro é que chega o abençoado para te cutucar.
olha, você olha bem assim e fala assim, não, é complicado. Geralmente, quando acontece isso, sempre vai ter alguém para despertar. Você fala assim, eu não queria voltar agora, eu queria continuar mais e mais. Esse momento dessa iluminação de Deus, essa revelação de Deus profunda, essa intimidade com Deus que Deus quer conosco, para que nós venhamos, irmãos, a participarmos das dádivas de Deus já neste mundo. Vivemos uma época, irmãos, que o cristianismo tem várias vertentes, mas a Bíblia tem uma só. Deus salva a pessoa para que a pessoa tenha intimidade com Ele. Deus quer que nós cristãos, irmãos, venhamos a estarmos vivendo o nosso dia a dia, na bondade e no amor do Senhor, mas em santo viver na presença do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa lição nos ajude a entendermos que não só a revelação, a nossa salvação é o suficiente para nós conhecermos a Deus, mas que a revelação nos leve à iluminação perfeita e a palavra de Deus venha a clarear em nossas mentes a grandeza de Deus.